Imagine uma manhã como qualquer outra. O sol começa a iluminar os telhados das casas, o aroma de café fresco invade as cozinhas, e a cidade desperta para mais um dia rotineiro. Crianças caminham para a escola, adultos se apressam para o trabalho, e tudo parece seguir o ritmo de uma tranquila segunda-feira. Mas, em um instante, essa calmaria é despedaçada. O chão começa a tremer. Primeiro, uma leve vibração, quase imperceptível, como o ronronar distante de um trovão. Mas, em segundos, o leve sussurro se transforma em um rugido ensurdecedor. O estrondo parece vir das profundezas da terra, como se algo gigantesco estivesse se levantando de um sono milenar. Vidraças estilhaçam como se fossem folhas de papel. Os cacos de vidro se espalham pelo chão com um som seco e cortante. Prédios começam a oscilar, suas estruturas gemendo sob a pressão implacável das placas tectônicas em movimento. As paredes, que minutos atrás pareciam sólidas e seguras, agora se racham como cascas de ovo sob uma força invisível. As pessoas gritam. Algumas correm sem rumo, buscando um abrigo que não existe. Outras caem ao chão, paralisadas pelo medo, segurando-se onde podem. Mães apertam seus filhos contra o peito, olhos arregalados de pânico, enquanto tentam encontrar proteção sob mesas ou arcos de portas. O barulho é ensurdecedor. Sons metálicos de postes de luz tombando, estalos de concreto se rompendo, alarmes disparando em uma cacofonia que só aumenta o desespero. O mundo, de repente, se torna um campo de batalha, e o inimigo é invisível, cruel, imprevisível, implacável. Rajadas de poeira e entulho explodem no ar, engolindo as ruas e bloqueando a visão. O que antes era um cenário familiar e acolhedor transforma-se em um labirinto cinza de destruição e caos. O cheiro de gás escapando de tubulações rompidas mistura-se ao pó sufocante, tornando o ar quase irrespirável. Ruas inteiras são engolidas por fendas que se abrem como bocas famintas. Carros são lançados para os lados, tombando como brinquedos de uma criança irada. Árvores são arrancadas do chão com suas raízes expostas, enquanto cabos elétricos estalam e faíscam no ar, como serpentes enfurecidas. E no meio de tudo isso, o som contínuo de sirenes, de choros, de pedidos de socorro que se perdem no barulho avassalador da catástrofe. Neste instante, o tempo parece desacelerar para quem vive o pesadelo. Cada segundo se estica como um fio de arame, carregado de tensão e incerteza. Não há controle, não há previsão. O que restava de ordem se dissolve em puro instinto de sobrevivência. Para cada olhar aterrorizado, há uma história. Uma criança perdida, buscando por mãos familiares. Um pai tentando desesperadamente afastar uma pilha de escombros para alcançar sua família. Uma mulher que cobre a boca com as mãos, os olhos cheios de lágrimas, encarando o que antes era sua casa, agora, nada além de ruínas. E é nesse cenário de destruição que a história de hoje começa. Uma história onde a esperança luta para sobreviver em meio ao caos. Onde a coragem e a força de um herói inesperado emergem das sombras. E onde, mesmo diante da tragédia, a luz da humanidade ainda encontra uma maneira de brilhar. Em meio aos escombros de um bairro devastado, um cão de olhos atentos e pelo dourado se move com uma agilidade impressionante. Ele não é apenas um cachorro qualquer. Seu nome é Balto, não um herói de lendas antigas, mas um herói da vida real, com patas firmes e um coração determinado. Ele fareja o ar carregado de poeira, suas orelhas se movem com precisão ao menor som, e cada músculo do seu corpo está em alerta máximo. Ele foi treinado para isso. Não para correr em parques, mas para entrar onde ninguém mais ousaria. A poucos metros de distância, uma equipe de socorristas está tentando abrir caminho entre as ruínas de um edifício desmoronado. O cheiro de gás é forte, e o tempo está contra eles. Mas é Balto quem dá o primeiro sinal. Ele começa a latir, não de maneira frenética, mas com propósito. Suas patas cavam o chão, ele inclina a cabeça e olha diretamente para um ponto específico sob as vigas retorcidas. Um dos socorristas, reconhecendo a linguagem silenciosa do seu companheiro, grita para os outros. Aqui. Ele encontrou alguma coisa. Com mãos calejadas e corações acelerados, eles seguem a liderança de Balto. Quando removem a primeira camada de entulho, um som fraco, quase imperceptível, chega aos ouvidos atentos. Uma voz. Balto, atento como um sentinela, abaixa-se ainda mais, tentando enfiar o focinho entre as frestas do concreto quebrado.
Suas narinas se dilatam, seus olhos se estreitam. Ele sente, com uma certeza instintiva, a presença de vida. Os socorristas não perdem tempo. A coordenação entre homem e animal é quase telepática. Com cuidado, eles retiram pedaços de tijolo e aço, atentos para não causar mais danos. Cada movimento é calculado, e cada segundo parece uma eternidade. Continue, Balto, só mais um pouco. Murmura um dos homens, a voz rouca pela tensão. O cão não hesita. Suas patas cavam com ainda mais força, sua respiração ofegante criando pequenas nuvens de vapor no ar frio. O cheiro de poeira é sufocante, mas ele não recua. Seu coração bate como um tambor, guiado por uma missão maior do que ele mesmo. Finalmente, após o que parece uma batalha interminável contra as rochas e os destroços, uma mão pequena e frágil se torna visível entre as fendas. Temos uma criança aqui. Grita o socorrista. O alívio e a adrenalina se misturam em uma torrente de emoções. Os homens trabalham com redobrada energia, mas é Balto quem se aproxima primeiro, seu nariz tocando suavemente os dedos da criança. A criança, com olhos semicerrados e um rosto manchado de poeira, sente o toque morno e reconfortante. Seus lábios secos se movem, formando palavras quase inaudíveis. Cachorro, murmura ela, com um sorriso fraco mas cheio de esperança. Os socorristas sorriem, apesar das lágrimas que ameaçam cair. Balto, o cão-herói, mantém-se firme, a postura de um guardião que não abandonará seu posto até que todos estejam a salvo. Enquanto eles continuam o resgate, o céu começa a mudar de cor. O cinza sombrio da devastação dá lugar a uma luz pálida que se insinua no horizonte. É o primeiro sinal de um novo dia. Um dia de esperança, onde a coragem de um cão e a determinação de uma equipe mostraram que a vida sempre encontra um caminho. Quando a criança é finalmente retirada dos escombros e envolvida em um cobertor, o som de aplausos e exclamações de alívio ecoa pelo local. Mas Balto permanece quieto, sentado ao lado da maca, como se ainda estivesse em guarda. Ele não apenas encontrou a criança, comenta um dos socorristas com admiração. Ele nunca deixou de acreditar. O vínculo entre o cão e a equipe é palpável. Não há necessidade de palavras grandiosas ou medalhas de reconhecimento naquele momento. Apenas a presença firme e leal de um herói de 4 patas é suficiente para inspirar todos ao redor. E assim, enquanto o sol finalmente se ergue no céu, o nome de Balto começa a ser sussurrado por aqueles que testemunharam sua bravura. Um nome que, como o próprio cão, não será esquecido. Balto não descansa. Enquanto os humanos trabalham para resgatar a pessoa presa, ele continua farejando. Seu corpo está coberto de poeira, seus pulmões inspiram o ar pesado, mas sua determinação é inabalável. O calor do dia e o perigo ao redor não significam nada para ele. O que importa é o que está além do entulho, vidas que ainda podem ser salvas. Ele corre para outro ponto, fareja novamente, e seu rabo se levanta. Mais um sinal. Outra vida. Ele late uma vez, 2 vezes, e cava com ainda mais força. E enquanto Balto guia os socorristas, o público que assiste a cena de longe começa a se reunir. Os olhares são de admiração. Alguns choram. Outros apertam as mãos em oração silenciosa. Porque, mesmo em meio à maior das tragédias, existem faíscas de esperança que se recusam a apagar. Entre a multidão, uma mulher sussurra. Que cão incrível! Ele não para. Ele sente o que ninguém mais pode sentir. Ao longo do dia, Balto localiza outras vítimas. Ele se torna um farol em meio à tempestade, uma prova viva de que heróis vêm em todas as formas e tamanhos, e, às vezes, com 4 patas. O trabalho de Balto ainda não acabou. O cansaço pesa em seus músculos, e cada passo parece mais lento. Ele está exausto, mas seus olhos, cheios de propósito, não mostram sinais de desistência. Uma última missão o chama. Mais uma área para vasculhar. Mais uma chance de salvar uma vida. Ele sente o cheiro antes mesmo de se aproximar. Algo está lá. Sob um monte de concreto, ele detecta um leve aroma de humanidade, misturado ao cheiro metálico da destruição. Ele cava. Suas patas se ferem nas pedras afiadas, mas ele continua.
Os socorristas o observam, e suas próprias forças são renovadas pela determinação do cão. Se ele ainda está trabalhando, nós também podemos continuar, diz um deles, inspirando os outros a seguir em frente. E então, acontece. A última pessoa é encontrada, viva, graças ao esforço de Balto. Quando finalmente a retiram dos destroços, o som de aplausos preenche o ar. Balto, coberto de sujeira e com a língua pendurada, é recebido como o herói que ele é. O calor humano se mistura ao aroma de poeira e alívio. Pessoas se aproximam com palavras de gratidão, algumas acariciando sua cabeça suada, outras apenas fitando-o em silêncio reverente. Seus olhos castanhos brilham sob a luz vacilante das lanternas, refletindo não apenas exaustão, mas uma profunda compreensão do dever cumprido. Um garotinho, segurando a mão da mãe, pergunta com a voz suave: "Mãe, ele é um anjo?" A mãe, com os olhos marejados, responde: "Sim, meu amor. Um anjo de 4 patas." Balto, agora sentado, observa o horizonte. O som de sirenes ainda ecoa ao longe, mas ele sente a calma se aproximando. O cheiro de destruição, embora presente, começa a ceder ao aroma de esperança, a esperança de novas vidas, novas chances. De repente, um dos socorristas se ajoelha ao lado dele, oferecendo água em uma pequena tigela. Balto lambe devagar, cada gota um alívio para sua sede e para o peso do dia. "Você fez mais do que qualquer um de nós poderia", murmura o homem, os olhos fixos no cão. "Obrigado, amigo." As palavras são simples, mas carregadas de uma emoção que transcende qualquer linguagem. Balto parece entender. Seu rabo, embora cansado, move-se devagar em um sinal de gratidão. O ar noturno esfria, mas uma nova faísca aquece o coração de todos ali presentes. A imagem de Balto, sujo e machucado, se torna uma memória viva do poder da coragem e do altruísmo. Ele não salvou apenas vidas, ele restaurou a fé em algo maior, algo que só pode ser sentido, nunca explicado completamente. A esperança, afinal, não tem forma, mas, naquele dia, ela veio com patas fortes e um coração incansável. E quando o raio de sol da manhã seguinte ilumina os destroços, Balto está finalmente descansando. A missão terminou, mas seu legado de coragem perdurará para sempre. Dias se passam, e as histórias sobre o terremoto e os resgates heróicos se espalham como fogo em palha seca. Cada esquina, cada café, cada praça está repleta de conversas sobre o que aconteceu. As palavras são carregadas de emoção, e os olhos das pessoas brilham com uma mistura de tristeza e gratidão. Jornais locais estampam manchetes com letras grandes e impactantes: "Milagres entre os escombros, a incrível jornada de Balto, o anjo de 4 patas." A mídia internacional logo se interessa pela história. Programas de TV, canais de notícias e blogs começam a compartilhar a jornada de Balto. Seu nome ecoa para além das fronteiras da cidade, cruzando oceanos e conectando corações ao redor do mundo. Pessoas que nunca o viram pessoalmente sentem como se o conhecessem, como se sua bravura fosse um lembrete universal de que a esperança pode surgir nos momentos mais sombrios. Fotografias dele ao lado de sobreviventes circulam pelas redes sociais, viralizando em questão de horas. Em uma delas, uma menina de cabelos cacheados o abraça com força, seu rosto ainda marcado pela poeira, mas iluminado por um sorriso que irradia pura alegria. Em outra, Balto está com a língua para fora, os olhos alertas e o focinho ainda sujo de entulho, um retrato perfeito de determinação e coragem. Balto não entende as palavras, mas sente a emoção. Ele lambe sua mão com ternura, e naquele simples gesto, o peso de toda a dor e toda a esperança do mundo parece ser compartilhado e, por um breve momento, aliviado. Enquanto as luzes se apagam e as portas do salão se fecham, a história de Balto continua viva, não apenas nos jornais, mas nos corações de todos que a ouviram. Ele se torna um símbolo, um farol em meio à escuridão. Um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existem aqueles que farão de tudo para encontrar vida e trazer luz onde reina a escuridão. Na cidade devastada pelo terremoto, Balto será para sempre mais do que um cão. Ele será a personificação da bondade que se recusa a ser enterrada. Ele será a prova de que,
Por trás de cada tragédia, há histórias de amor, resiliência e sacrifício esperando para serem contadas. Para aqueles que foram salvos, ele não é apenas um herói de 4 patas. Ele é a voz muda que gritou por ajuda quando ninguém mais podia. Ele é a força que escavou esperança sob toneladas de desespero. E, acima de tudo, ele é um lembrete de que a coragem pode vir nas formas mais inesperadas, e que o amor, quando verdadeiro, não conhece limites. E assim, sua história ecoa. Nas ruas ainda marcadas pela destruição, nas memórias daqueles que viveram o desastre, e nos corações daqueles que, ao ouvir seu nome, sabem que a verdadeira grandeza não precisa de palavras. Apenas de ação. Bem-vindo ao canal onde o amor tem patas, onde cada história revela a força do amor, da lealdade e da coragem. Deixe seu like e se inscreva no canal.